Estamos de volta com o nosso Vitrine Revista. A nossa casa costuma ser o lugar onde nos sentimos mais seguros, não é mesmo? Mas basta o quê? Um piso molhado, um tapete no lugar errado, qualquer coisa já pode causar um acidente, ainda mais depois de certa idade. Então, para a gente conversar mais sobre alguns cuidados, principalmente para evitar acidentes domésticos com idosos, hoje eu tenho o prazer de receber a super arquiteta Isabela Alberti. Boa tarde, Isabela. Tudo bem contigo? Tudo bem, Paty. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Imagina, o prazer é nosso em te receber pela primeira vez aqui no Vitrine Revista, viu, minha linda? Muito obrigada. Vamos começar falando aqui porque, assim, Isabela, é possível que qualquer ambiente da nossa casa adaptar para que seja um lar seguro? Claro que sim. Na verdade, nós temos que ter a ideia de que quando a pessoa vai ficando idosa, ela não é do dia para a noite que ela fica idosa. É um processo que vai anos, né? E a casa não precisa... A casa precisa acompanhar esse processo, mas ela não precisa ser modificada do dia para a noite, né? E da mesma forma que a gente também não precisa remover tudo que tem na casa e montar como se fosse um quarto hospitalar, tratar a pessoa como um inválido, tratar a pessoa como um hospitalizado, um acamado, ou até mesmo como uma criança. Não é isso. Nós temos que deixar eles muito à vontade, né? Porque, vamos falar, a melhor idade, né? Eles merecem todo o nosso respeito e todo o nosso aconchego. Então, a gente consegue, com algumas pequenas modificações, melhorar a vida deles. Entendi. Né? Com algumas modificações sutis que vão melhorando a rotina deles sem ser muito agressivo, sabe? Coisas assim leves que vão melhorar a rotina deles sem que seja tão uma mudança muito drástica. Exatamente. Quando a gente fala, por exemplo, de mudança, a gente fala sempre a questão do tapete, né, do piso, algo nesse sentido. Mas a gente tem também objetos e utensílios de decoração que a gente também precisa tomar cuidado, é isso? Claro que sim. Por exemplo, objetos com quinas vivas, né? São objetos extremamente perigosos, né? É tanto para crianças, né, quanto para pessoas adultas e principalmente para idosos, né? Quinas vivas, que a gente chama de arestas vivas, elas são campeãs de acidente. Nossa. Né? Então, assim, em casas de pessoas com um pouco mais de idade, o correto é nós usarmos quinas arredondadas, né? Ou tem aqueles protetores também, né, Isa? Os protetores de canto, né? Evitar muitos objetos de vidro soltos, né? Porque, assim, qualquer apoio que a pessoa faça, qualquer movimento abrupto, ela pode se firmar nesse móvel e causar um acidente com esse vidro que está em cima de algum aparador, de alguma mesa de canto, alguma coisa assim. Então, são coisas que a gente tem que ter um olho meio atento. Entendi. E a questão do tapete que você fala, Paty, é muito interessante, porque nós temos vários estudos, e são estudos extremamente recentes, que são estudos que começam a partir de 2010, então, que é chamado de geroarquitetura, que é a arquitetura voltada para a terceira idade. Então, por exemplo, assim, a questão do tapete. Não é que a gente não possa usar um tapete numa casa de um idoso. A gente precisa usar um tapete. Por quê? O tapete, ele traz o conforto térmico, sabe? E assim, os idosos, eles, por natureza, eles sentem mais frio do que as pessoas com menos idade. Sim. Então, qual que é o grande truque do negócio? A gente usar tapetes com pelo baixo, tapetes mais lisos e sempre colocar uma fita dupla face para colar as pontas, para não ficar a pontinha arrebitada. Isso que causa o acidente. Entendi. Sempre colocar embaixo de algum mobiliário para segurar as pontas, sabe? Isso que vai evitar que acidentes ocorram, mas mesmo assim a gente não descaracteriza a casa, não deixa a casa nua, sem um tapete, sem ter aquele quentinho de casa com tapete, sabe? É isso que a gente tem que ter, esse feeling, esse cuidado, para deixar a cara com casa de casa. Né? Isso é importante. A casa com cara de lar, né? Uma coisa que a gente tem que também prestar muita atenção é assim, que a gente fala assim, por exemplo, meus pais estão idosos, então nós vamos fazer uma casa minimalista, vamos limpar tudo. Não, a gente não pode fazer isso. Porque as pessoas com
na melhor idade, eles carregam um histórico de vida muito grande. Isso. Né? E a casa é o aconchego, é plantinha, é tapete de crochê, é tudo aquilo que faz parte. Exatamente, é foto dos netos, né? Então a gente não pode simplesmente chegar e limpar tudo. A gente tem que ter espaços para que eles possam guardar essas memórias, sabe? É a memória afetiva, né? Então a casa tem que ser um lar. A casa tem que ser o abrigo dessa pessoa. Ela não tem que se sentir exclusa. Ela não tem que se sentir, eu sou uma pessoa inválida. Não, ela tem que se sentir bem, confortável, Isso, sabe? tem que ser o contrário. Inclusive, Exatamente. a gente tem algumas fotos, e a Isa, porque eu já estou íntima já, né? Já deu o quê? 3, 4, 5 minutos de entrevista, já estou íntima. Algumas fotos que a Isa vai comentar pra gente sobre alguns cuidados que a gente tem ali, né, Isa? Vai, fala pra gente. Sim, por exemplo, nessa lavanderia, o que é muito pensado na questão ergonômica das pessoas, né, na melhor idade. Ali a gente consegue ver as lavadora e secadora numa altura que não é comum, não é convencional, né? Que se fosse numa casa de uma família mais jovem, elas estariam no chão. Então ali elas já estão numa altura maior, mais elevada, para ergonomicamente essas pessoas com mais idade não ficarem se abaixando tanto. Isso, Né? mas eu acho que assim até eu queria, viu? Ó, essa questão é um outro ponto que eu gostaria muito de ressaltar com você, Paty, que é uma coisa que acontece muito com os nossos idosos, né? Que é a questão do Alzheimer, a questão do Parkinson, né? Então, assim, o que é o Alzheimer? É o esquecimento. Então, se a gente tem armários fechados, perfeito, excelente. Guardar mantimentos, guardar a bagunça do dia a dia. Mas para o Alzheimer, o que não é visto não é lembrado, não existe. Então, por que é importante nós termos armários abertos? Por exemplo, a gente tem um pedacinho de um nicho. Para que a pessoa, o usuário, né, independente se ele tem Alzheimer ou não, ele veja o que está à mão, está ao acesso. Ali, mais uma imagem ali, ó, que a gente consegue ver a colocação das louças, onde ele consegue achar, onde ele consegue acessar de maneira muito fácil e tranquila, sem ter que ficar dependendo. O que a gente consegue perceber quando a gente atende pessoas de melhor idade? Que eles se sentem envergonhados de pedir ajuda. E não é isso que a gente quer causar para eles. A gente quer que eles tenham liberdade, que eles tenham autonomia. Sabe? Então, assim, a gente tem algumas coisas que nós podemos fazer que ajudam eles a ter essa autonomia. Nessa imagem é muito interessante a questão dos rodapés iluminados. Por que isso? Quando a pessoa está dormindo, e assim, até para as pessoas mais jovens, quando a gente está dormindo e precisa ir no banheiro à noite, acende a luz geral do quarto, a gente já leva um susto. Sim. Né? E você imagina isso tendo impacto para a vista de um idoso. Então, a gente usa sempre essas opções de rodapés iluminados, de cortineiros iluminados, que a gente chama de iluminação indireta, que são luzes guias que levam eles até a porta para acessar o banheiro, para acessar o corredor da casa, sem ser agressivo. Olha só que legal. Sabe? Então, são pequenos truques, pequenas coisas que a gente pode fazer que vão auxiliar muito a vida deles, vão facilitar muito a vida deles. Ai, que legal, Isa. Olha, que tema maravilhoso, viu? Eu sei que tem muito mais pra gente falar desse tema. Inclusive, quero que você passe seu Instagram, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser alguma dica, mandar foto de algum cômodo. Isa, o que eu posso fazer aqui? Tenho vovó em casa. Já manda direto lá no seu Instagram. Vai lá. Claro. O nosso Instagram é @Lemani Arquitetura. Nós somos em duas sócias, né? Eu e a Maíra. E já está ali, acho que o nosso @. Estamos à disposição para qualquer dúvida. Perfeito. Eu acho que seria interessante, Paty, só para complementar, claro, e fecharmos a nossa entrevista, a questão de mais algumas dicas para quem vai reformar ou adaptar a casa para os pais, enfim, né? A questão da altura de tomadas, né? Porque nós temos tomadas baixas, então levantar um pouco as alturas pela questão ergonômica. Armários de cozinha embaixo sempre com gavetas, jamais usarmos portas, porque eles não vão ter como se abaixar e procurar dentro dos armários. Sim. Né? Banheiros sempre com a bancada com altura de 80, porque assim,
para pessoas de idade adulta, a bancada sempre está na altura de 90, 95, por aí. Para idosos, a gente tem que usar uma bancada de 80 centímetros, porque se ele cansou, ele consegue colocar uma cadeirinha, ele consegue... Entendi. Ele tem autonomia, sabe? Pisos acetinados, que melhoram, que não são escorregadios, são fáceis de limpeza, sabe? Ajuda e facilita muito a vida, né, Isa? Muito, Olha muito. só. Evita acidente, evita preocupação dos filhos, preocupação com os cuidadores e tudo mais. Isso. Obrigada, linda, mais uma vez e até uma próxima, viu? Obrigada, Paty.